Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest trazendo para vocês mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021, dessa vez das farmácias Raia Drogasil. E se você está gostando do nosso acompanhamento de resultados, não se esquece de se inscrever nesse canal para você não perder o nosso conteúdo. Acompanhe a gente nas redes sociais, o pessoal dos grupos do Já Invest decidem qual conteúdo que vem aqui para o YouTube, então é muito legal fazer parte dos grupos para você poder ajudar o pessoal a decidir o que a gente traz aqui para o YouTube. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser focando no que eu achar mais essencial no resultado, mas se você quiser uma análise completa, eu vou deixar também num link aqui na descrição, uma análise completa da Raia Drogasil. Dá um like nesse vídeo se você está curtindo o nosso conteúdo e vamos para a análise. Bom, pessoal, como de costume, eu vou pegar aqui a apresentação de resultados. Como a apresentação de resultados da Raia é um pouquinho extensa, eu vou passar um pouquinho mais rápido por algumas partes, mas vou sempre focar aqui no que eu achar essencial para vocês acompanharem a cada trimestre. Então, a Raia ela sempre traz aqui os destaques do ano, no final do ano. Lembrando que esse é o resultado do quarto trimestre de 2021. Geralmente é o mais importante para a maioria das empresas da Bolsa, então é muito legal você acompanhar pelo menos o resultado anual das empresas que você investe. Então, a Raia trouxe aqui de destaque a abertura de que ela fechou o ano com 2.490 unidades em operação, com 240 aberturas no ano de 2021. Isso foi um aumento de mais de 10%, que já era o guidance da empresa. Então, ela conseguiu cumprir o guidance. O que decepcionou talvez um pouco alguns investidores foi a quantidade de encerramentos, quase 50 encerramentos, ou seja, lojas que ela fechou. Isso não era muito normal de ver na Raia. Ela costumava abrir muitas lojas e fechar poucas lojas e ter uma boa gestão de portfólio. Mas talvez por ela ter aumentado o ritmo de crescimento nesses últimos 2 anos, ela está enxergando que ela pode abrir novas lojas em melhores locais, com uma receita maior por loja, e está encerrando aquelas que ela considera menos eficientes. Vamos acompanhar isso nos próximos trimestres, se vai continuar se repetindo esse elevado número de fechamentos. O market share aumentou 0,3 pontos percentuais para 14,2% de participação nacional, ou seja, a Raia cresceu a quantidade de lojas e ganhou share enquanto ela fez isso. Receita bruta de 25,6 bilhões, um incremento de 20% no ano e um crescimento de 12,4% em lojas maduras. A gente vai ver mais detalhes disso para frente. O digital atingiu 2,1 bilhões em vendas, um crescimento de 78%, com penetração de 9,2% sobre o total da receita de vendas da Raia Drogasil. A margem de contribuição chegou a 10%, com 0,7% de expansão. O EBITDA ajustado é 1,8 bilhões de reais aqui, sendo que foi um crescimento de 26% em relação a 2020. O lucro líquido ajustado, 782 milhões, um crescimento de 31%. O fluxo de caixa livre negativo, 26 milhões, mas esse fluxo de caixa foi negativo porque ele considera os investimentos nas novas lojas. Então, a Raia está expandindo bastante, acaba que o fluxo de caixa livre que sobra para a empresa é menor, mas ela gerou fluxo de caixa operacional quase que em linha com 2020. Então, isso não é um problema, a meu ver. O lançamento nos apps com o marketplace da Raia Drogasil com 80 mil SKUs. Isso aqui é basicamente a quantidade de produtos que tem disponível para compra. Então a Raia Drogasil está focando bastante nessa estratégia de ecossistema digital, a gente vai ver para frente. Junto com esse ponto, ela está anunciando aqui o lançamento da Vitat, que é quase que um braço de conteúdo que a gente está vendo muitas empresas fazerem, né? A gente viu a Magazine Luiza fazer isso com a compra do Jovem Nerd, a gente viu a Pets fazer isso com a compra com a aquisição do Cansei de Ser Gato, se eu não me engano, esse é o nome do canal. Então, a Raia Brasil está fazendo também uma transição e prestando atenção nesse movimento e também gerando conteúdo de saúde para gerar engajamento com os clientes, maior fidelidade, né, maior nível de venda. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia de venda que as grandes varejistas devem começar a fazer. Então, o que a gente viu aqui pelos destaques é que a empresa cresceu em tudo que importa, né? Ganhou share, cresceu em abertura de lojas, cresceu margem, cresceu lucro, cresceu no digital, está investindo, tá expandindo o ecossistema. Então, a gente poderia olhar só esses destaques aqui, mas vamos se aprofundar um pouco.
Então, pessoal, como a gente viu, a Raia inaugurou 240 farmácias no ano de 2021. Então, a gente vê que a empresa está sempre crescendo o número de farmácias. Isso aqui é um dos números mais importantes de você acompanhar na Raia Drogasil. O crescimento de receita, lucro, fluxo de caixa da Raia Drogasil e de qualquer farmácia vai acompanhar o número de lojas, que é o número de farmácias abertas. Então, a Raia Drogasil conseguiu expandir mais de 10% aqui da sua base ao longo de 2021 e ela já tem um guidance absurdo para 2022 de abertura de 260 lojas para 2022. E a gente tem que lembrar que 2020, 21, 22 foram anos de crise, foram anos difíceis no Brasil, inflação, enfim, lockdowns e tudo mais, e mesmo assim ela está mantendo a estratégia de crescimento. Isso aqui mostra que a gestão da empresa ela é muito competente no que ela faz. Aqui outro número muito importante você acompanhar é a distribuição etária do portfólio de farmácias. O que é isso, né? Para quem não sabe. A Raia, ela estima que leva mais ou menos uns 3 anos para as farmácias que ela abre, para elas darem um resultado em média, em linha com o que ela espera das outras lojas mais maduras. Ou seja, quando ela abre uma nova loja, essas 240 farmácias abertas em 2020, por exemplo, vai levar um tempo para os clientes entenderem que tem uma Raia Drogasil no bairro deles, começarem a ir lá, começarem a gastar mais, começarem a pedir remédio pelo aplicativo. Então ela estima que demora uns 3 anos para a farmácia que ela abriu ter a receita total que ela pode entregar. Então a gente vê que 30% do portfólio aqui de lojas da Raia Drogasil não está madura, ou seja, ela tem aqui uma receita represada, que pode ser maior do que a que ela está entregando agora, ou seja, ela pode ter um incremento na receita e ela também tem despesas maiores, porque nesse início, principalmente as que estão no ano 1 e no ano 2, elas têm muito gasto, muito investimento, muito CAPEX, muita despesa, contratação, marketing, e a receita ainda não está vindo. Então isso acaba prejudicando um pouquinho as margens, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então esses dois números aqui são muito importantes da gente acompanhar no case da Raia Drogasil. E é interessante que ela traz os dois juntos, fica bem fácil da gente enxergar. E aqui o número interessante de acompanhar a expansão por município. Então a gente vê que lá em 2018 a empresa tinha presença em 322 municípios e hoje ela tem presença em 485 municípios. Isso aqui é muito interessante porque a Raia Drogasil ela é a única empresa, né, única farmácia, a única rede de farmácias que está no Brasil todo. Isso dá para ela duas vantagens muito fortes. A primeira vantagem é de logística, né, de custo de logística. Como ela tem presença já no Brasil todo e tem centros de distribuições bem localizados, ela consegue reduzir o custo de logística, ela consegue ter uma operação rodando no sul e ter uma operação rodando no norte, e isso não prejudica as margens dela, porque ela já estruturou, já desenhou a operação, que é muito diferente de outras redes de farmácias medianas, que às vezes tem uma operação, por exemplo, só no sul do Brasil, e é muito difícil delas subirem para o norte ou para o nordeste. Elas têm que passar antes pelo centro-oeste ou criar algum CD ou criar uma operação no meio do caminho. E isso demanda muito investimento, isso demanda você sacrificar um pouco de margem no curto prazo, mas a Raia Drogasil já fez isso, porque a Raia Drogasil ela tem 100 anos de existência, então ela já está nessa fase mais madura. E a segunda vantagem para ela é um poder de marca. Então a Raia ela tem presença nacional, ela consegue, ao mesmo tempo que ela vende mais porque ela está no Brasil todo, ela ganha reconhecimento porque ela está no Brasil todo. Então ela acaba tendo uma relação de ganha-ganha. E aqui um outro dado importante é a composição de rede por perfil. Ou seja, a Raia Drogasil ela tem 3 perfis de loja. Ela tem lojas mais populares, em bairros mais populares. Ela tem lojas híbridas que são já um pouquinho maiores e que já tem um serviço ou outro ali. E geralmente estão nos grandes centros das cidades. E ela tem as lojas nobres, que são lojas um pouco maiores. Visualmente você vê que elas são diferentes. Elas geralmente estão nas esquinas mais concorridas aí do Brasil. Elas vão estar lá na Avenida Paulista, enfim, em lugares mais nobres mesmo. E isso dá para ela também uma outra vantagem competitiva. A Raia Drogasil ela consegue entrar em qualquer bairro, em qualquer tipo de consumidor, né? Ela consegue atingir qualquer tipo de consumidor. Isso daqui, às vezes, é uma coisa que outras redes de farmácia não tem. Tem rede de farmácia que só tem farmácia popular. Então, essas redes de farmácia não vão conseguir atingir um público aí, por exemplo, um público B e nem um público A, que a Raia Drogasil consegue atingir com esses perfis de loja. Aqui outra parte bem interessante de acompanhar isso aqui, junto com o crescimento de lojas, o crescimento do market share é outro número que você tem que acompanhar na Raia Drogasil.
a tese toda da Raia Drogasil é ela ganhar market share nos próximos anos, é ela ganhar capilaridade no Brasil todo e consumir o share, principalmente das redes de farmácias menores, né? A gente imagina que vai ter uma consolidação um pouco maior no segmento de farmácias no Brasil pelos próximos 10 anos. Então ela conseguiu crescer o market share aqui de um ano para o outro, saindo de 13,9% para 14,2%. Isso daqui, esse market share ele é medido com base em vendas, então não é necessariamente com base em quantidade de farmácias. Como eu expliquei para vocês, a Raia Drogasil ela tem hoje 30% das farmácias dela vendendo menos do que elas poderiam vender. Então o que a gente pode imaginar é que esse market share aqui ele está subavaliado. Na realidade, se ela já tivesse vendendo, se essas lojas já estivessem maduras, ela provavelmente teria um share aqui mais próximo de 15%. Mas o que vai acontecer é que ela vai expandir de novo 260 farmácias no ano de 2022 e elas vão entrar aqui, mais uma vez, ficar no nível de farmácias no ano 1, que são farmácias que ainda não estão maduras, não vendem tanto quanto elas podem vender. Então a gente vê que tem muito valor dentro do case de Raia Drogasil que está escondido, que as pessoas ainda não estão enxergando. Então a gente vê aqui que ela chegou nesse fim de ano, chegou está presente no Brasil todo, né? Aqui a gente consegue ver uma divisão por loja, mas isso aqui não é tão relevante para esse vídeo agora. A receita bruta consolidada da empresa cresceu 20%, olhando ano contra ano, né? Eu vou sempre focar aqui no anual, porque muitas vezes as pessoas focam no trimestre, vê um trimestre um pouquinho abaixo da expectativa, e a empresa acaba sofrendo ali, principalmente na cotação. Mas quando a gente afasta o zoom, a gente vê que no ano contra ano a empresa teve um bom resultado, pelo menos na minha visão. Então a gente vê que ela teve um crescimento de receita de 20% acima da inflação, né? A gente vê que a inflação no ano chegou ali a uns 10%, então ela teve um crescimento real aqui muito interessante. Aqui o legal de ver é que a empresa tem um mix de vendas bem diversificado, que é outra vantagem competitiva que a gente enxerga na Raia Drogasil. Ela tem um mix de venda que basicamente 41%, chegou no quarto trimestre de 2021 com 42% das vendas mais ou menos em remédios de marca, que são remédios com prescrição que você compra na farmácia, né? Que você vai lá e você fala o nome do remédio para o atendente trazer para você. Ela tem 11% das vendas, quase 12% aqui em remédios genéricos. Ela tem 21% em OTC, que são aqueles produtos e remédios que eles falam que é over the counter, por isso que é OTC, over the counter, que são remédios e produtos que estão ali no balcão, que você não precisa de prescrição, que não são remédios, que você pode comprar e vender, que você pode comprar direto no caixa ali normalmente, e 24%, quase 25% vindo de perfumaria, produtos de higiene, produtos de cabelo. E ela começou a separar aqui agora, nesse trimestre, não sei se vai dar para enxergar, 0,4% vindo de serviços. Então ela já começou a separar aqui a receita de serviços dela, aplicação de vacinas, outros serviços que ela vai começar a oferecer. Vamos ver se ela consegue expandir essa linha aqui nos próximos anos, mas por enquanto é irrelevante. E outro número interessante da gente acompanhar na Raia Drogasil é como está dividido o crescimento das vendas. A gente viu que a empresa cresceu 20,9% da venda consolidada no ano, né? Ou seja, a receita bruta consolidada cresceu 20,9%, mas a Raia traz aqui separado o crescimento, ou seja, o crescimento nas mesmas lojas. E o que é isso? É o famoso SSS, Same Store Sales. É o quanto que ela vendeu em 2021 a mais nas lojas que já existiam em 2020. Ou seja, em 2021, aquelas mesmas lojas que ela já tinha abertas e operantes em 2020, ela vendeu 15,3% a mais. Esse número aqui é muito interessante você acompanhar, porque mostra a eficiência da escolha, da gestão, nos pontos onde ela abre as lojas. Se ela está fazendo boas escolhas em bons pontos de venda, né, em boas esquinas, em bons locais de venda, esse número tende a sempre crescer, porque a empresa está sempre escolhendo bons locais de venda e as farmácias que estão lá, elas costumam vender mais e acompanhar a inflação. Então é um número interessante da gente acompanhar e a gente espera que isso aqui não vá estagnar no longo prazo. E aqui é crescimento das lojas maduras, ou seja, dessas lojas que ela já está em maturidade, dessas lojas estão 70% das lojas já maduras,
o quão mais elas estão conseguindo vender em relação ao ano passado. E o número também foi muito bom. As lojas maduras venderam 12,4% acima do que venderam em 2020. Ou seja, um pouco acima da inflação, também um número bom, razoável, o suficiente para manter a operação e o que você espera da Raia Drogasil. Aqui a penetração de canais digitais e toda a parte digital da Raia Drogasil. É interessante ver como a empresa conseguiu aí uma média de penetração digital de 8,7% em 2021, ou seja, de toda a venda bruta realizada em 2021, 8,7% veio de canais digitais. Isso aqui é muito interessante para uma empresa de farmácia, porque normalmente o pessoal que faz compra em farmácia precisa daquele remédio o quanto antes. Então, ela está conseguindo entregar agilidade na logística, na forma de logística dela, fazendo com que as pessoas comprem cada vez mais no digital. E chegando aqui, se a gente não pensar na média do ano, né, mas chegar aqui no quarto trimestre de 2021, ela chegou a 9,2% de penetração. Talvez seja aí a média que a gente pode esperar para 2022. Aqui o downloads acumulados, que eu achei bem interessante, que a empresa vem crescendo os downloads acumulados, é um número de dar inveja até para fintechs, né, para empresas digitais, empresas de aplicativos. Então, a Raia Drogasil, que é uma farmácia, criou um aplicativo que está tendo um crescimento, dobrou aqui em apenas um ano, e um crescimento em escadinha, como a gente costuma falar, bem interessante, dá inveja aí para muitas empresas de tecnologia. E aqui os usuários únicos ativos no app. Então, a Raia Drogasil, ela considera os usuários ativos dela como base 100, ou seja, ela tem, por exemplo, 10% de usuários ativos no app, e ela considera isso como o máximo que se pode ter. Quanto que os outros concorrentes têm em relação à Raia Drogasil? E a gente vê que isso é muito distante, né? Então, o segundo concorrente aqui, que algum deles aqui deve ser, por exemplo, a Pague Menos, eles têm uma quantidade ativa de clientes que chega no máximo aqui a 25% do quanto tem de clientes ativos na Raia Drogasil. Então, ela está conseguindo um engajamento bem maior do que a concorrência. Isso aqui também é um número bem interessante de acompanhar. E falando agora de eficiência operacional e das métricas de eficiência, começando aqui pela margem bruta, a empresa atingiu uma margem bruta de 28,1 pontos percentuais em 2020, um crescimento aí de 0,3 pontos em relação a 2020, bem flat. Não era de se esperar nada muito diferente disso. A operação da Raia Drogasil é bem maturada já, então ela não tem grandes ganhos de margem de um ano para o outro, nem grandes perdas de margem de um ano para o outro. A gente vê que ela fica ali numa faixa de 27,8%, 27%, 28%, 29%. Então ela fica nisso daqui ao longo do ano, mas é legal ver que no acumulado anual ela conseguiu ganhar margem mesmo no ano muito difícil como foi 2021. E aqui ela mostra exatamente o porquê esse ano foi tão difícil, né? A gente vê que o IPCA acumulado de 12 meses lá em março de 2021 atingiu 5,2% e continuou subindo até o final do ano, atingir quase 10%. Então a média do IPCA no ano foi 8,3% no ano de 2021. Porém, o reajuste que ela teve autorização de fazer sobre os remédios que ela vende foi abaixo da inflação, porque ele foi dado ali no momento onde a inflação estava 7%. Então, o que a gente vê é que a Raia Drogasil ela teve quase que o ano todo uma pressão inflacionária muito grande. E ela já prevê para o ano de 2022 que essa pressão caia, né? A gente imagina que a inflação, o IPCA, vai cair ao longo do ano e ela vai ter um reajuste com base nos últimos 12 meses aqui de mais ou menos 10%. Então ela vai ter um aumento no preço de venda dos remédios dela esse ano, um reajuste de 10,4% mais ou menos, é o que ela prevê, e a inflação média esse ano deve ser 8,6%. Então ela vai recuperar mais ou menos o que ela perdeu em 2021 e deve ter um ganho de margem em 2022 sobre 2021. Aqui ela fala das despesas com vendas e também isso aqui já mostra um impacto das pressões inflacionárias. Quando a gente fala pressões inflacionárias, a gente está falando de tudo. No Brasil, tudo aumentou: salário, transporte, o próprio custo de fabricação dos medicamentos que ela vende. Então, a Hypera, por exemplo, que vende remédios para a Raia Drogasil, com certeza corrigiu pela inflação o custo dos remédios e a Raia Drogasil teve que comprar esses remédios mais caros. O custo do material para construir as lojas, então tudo aumentou as despesas da Raia Drogasil no ano de 2021. Então a gente vê que as despesas com venda em relação à receita bruta caíram ano contra ano. Então, lembrando que a gente foca aqui ano contra ano, essa informação é muito boa,
mas a gente vê que teve uma pressão muito forte no quarto trimestre de 2021, saindo de 17,8% em relação à receita bruta e subindo para 18,4% em relação à receita bruta no quarto trimestre de 2021. Então, muita gente acendeu um farolzinho amarelo aqui, essa informação, mas ao meu ver, é só um impacto momentâneo que deve ser reduzido ao longo de 2022. Margem de contribuição crescendo, então isso daqui é um bom sinal para a empresa, não vamos focar nisso. O EBITDA cresceu 26% em relação a 2020, ou seja, ela teve um crescimento de 26% do EBITDA, então um ótimo crescimento para uma empresa numa fase de maturação como a Hydrobrasil. E as despesas gerais e administrativas em relação à receita bruta aumentaram um pouquinho aqui, basicamente 0,4 pontos percentuais, pelo que eles estão falando aqui, saindo de 2,8 para 3,1. Isso acontece porque pelas pressões inflacionárias, mas a gente também tem que lembrar que a Hydrobrasil ela tem feito algumas aquisições por meio da RD Ventures, então ela tem feito várias aquisições ao longo desse último ano de 2021, deve continuar agora em 2022, e ela abriu muita loja. Então vai aumentar sim as despesas no curto prazo da Hydrobrasil vão ser maiores do que as receitas que essas lojas estão dando. Do que as receitas que essas lojas podem dar ou seja, a margem normal da Hydrobrasil vai ser piorada por conta dessas novas lojas não estarem maduras ainda, é isso que eu quis dizer. Então, é normal a gente ver uma pressão de despesas agora por conta das aquisições e do crescimento da empresa. O EBITDA ajustado em relação ao total da receita bruta aumentou, então um ótimo número aqui para a empresa, saindo do EBITDA de 1,4 bilhões para 1,8 bilhões em 2021. O lucro líquido da empresa, que é o que o pessoal costuma ver, né, costuma acompanhar no resultado das empresas, teve um crescimento de 31%, isso aqui é muito forte para uma empresa madura como a Hydrobrasil. Eu sempre gosto de repetir isso, é uma empresa com mais de 100 anos de existência, conseguindo crescer o lucro dela 31% no ano, com uma margem líquida saindo ali de 2,8% para 3,1%. E muita gente não gosta muito da margem da Hydrobrasil, acaba não investindo por conta da margem. Eu convido vocês a assistirem meu vídeo com a análise completa da Hydrobrasil para vocês verem ou lerem o relatório também, para vocês verem que margem líquida para a Hydrobrasil não é um problema. Ela consegue trabalhar com uma margem baixa, que não vai ser perdendo vendas, ela precisa perder muitas vendas para essa margem começar a ser impactada, tá? E o nome disso é alavancagem operacional. Então, o grau de alavancagem operacional da Hydrobrasil é muito alto, então ela precisa perder muitas vendas para que comece a impactar na linha final, na linha do lucro líquido. E agora falando de geração de caixa e dívida, a gente vê que a empresa, né, que a Hydrobrasil chegou no ano de 2021 com 821 milhões de fluxo de caixa operacional. E ela aumentou o nível de investimentos em 2021, ou seja, isso daqui é basicamente CAPEX, abertura de lojas, ela abriu bem mais lojas do que em 2020, fazendo com que o fluxo de caixa livre, depois de investimento, sobrasse para ela, na verdade, ficasse negativo em 26,3 milhões. E mesmo depois do fluxo de caixa negativo, a empresa ainda teve aquisições, distribuiu dividendos, teve pagamento de IR, teve um monte de saídas de caixa que impactaram o caixa negativamente, tendo um fluxo de caixa total negativo no ano, negativo, tá, pessoal? Em 573 milhões. Mas isso não é importante para a Hydrobrasil, isso não é relevante para a Hydrobrasil, isso não é impactante para a Hydrobrasil, porque ela é uma empresa que sempre trabalhou praticamente sem dívida, praticamente sem alavancagem nenhuma. Então ela tem dívida sim, ela tem uma dívida líquida ajustada de 1,4 bilhões que está financiando esse crescimento dela, porém ela sempre trabalhou com uma dívida líquida EBITDA ali 90% do tempo abaixo de 1 vezes EBITDA, ou seja, com um ano de EBITDA a Hydrobrasil paga toda a dívida dela. Então a gente não vê como um problema esse fluxo de caixa ter sido negativo no ano de 2021, desde que ela continue expandindo e mantendo uma dívida controlada, isso daqui não vai ser problema. E a empresa também separou aqui um slide explicando a estratégia para ela para 2030. Quem quiser detalhes, tá no meu vídeo completo ou na análise completa no relatório na descrição. Mas basicamente é uma estratégia em 3 pilares, que é a nova farmácia, que ela quer transformar a farmácia num centro de saúde, num pequeno centro de saúde, num health hub, como a gente fala, ou seja, com serviços, com vacinas, com oculista, por exemplo, com alguns pequenos serviços que
faça as pessoas entenderem que a farmácia também é um ponto de saúde. Marketplace de produtos de saúde, então ela está criando vários aplicativos e vários aplicativos que inclusive são marketplaces natos de aplicativos de venda de vários tipos de equipamentos de saúde, de remédios, de serviços de saúde, e a plataforma de saúde, ou seja, um foco em conteúdo muito forte. Conteúdo para as pessoas serem mais saudáveis, aplicativos de nutrição, aplicativos de rotina de saúde, de rotina de exercícios. Então, uma estratégia baseada nesses 3 pilares. Para quem quiser entender mais, eu recomendo o relatório completo. E a Raia Drogasil traz esse slide bem interessante aqui, com o ecossistema que ela está criando. A gente vê esse tipo de slide, principalmente nas varejistas que estão mais antenadas com a transição no perfil de consumo dos clientes, né? Então a gente vê isso na Pets, a gente vê isso na Magazine Luiza, a gente vê isso aqui na Amazon, por exemplo. Então é bem interessante de ver que a Raia Drogasil está trazendo o ecossistema que ela está montando, né? Então ela tem um ecossistema focado no cliente, que passa pelo varejo multicanal marketplace, ou seja, principalmente as farmácias dela, com as marcas próprias, né? Então quando você vai lá nas farmácias da Raia Drogasil, em algumas prateleiras você tem alguns produtos ali, shampoos, condicionadores, enfim, produtos de higiene, que são marcas próprias da Raia Drogasil. Engajamento e fidelização, ou seja, programas aí de fidelização e pontos e descontos com os clientes para manter eles dentro da base da Raia Drogasil, comprando a Raia Drogasil, né? A gente viu que ela tem um engajamento médio muito acima dos concorrentes. E aqui na parte de saúde, ou seja, é um ecossistema focado em varejo e em saúde. Então a gente vê que ela tem aqui consultas e exames com a Amplimed e a Lab Exames, que, por exemplo, a Lab Exames é uma empresa que realiza diversos tipos de exames de sangue, exames de colesterol, exames de diabetes, enfim, exames diferenciados. Então ela já está dentro do ecossistema da Raia Drogasil. Acesso, aderência e especialidades com a Forbio, por exemplo, e a Manipula-E, uma empresa focada em remédios de manipulação. Promoção de saúde, então a gente vê a Vitat aqui com conteúdo de saúde direto no YouTube, por exemplo. A gente vê a Healthbit, que é uma empresa com foco em promover saúde para a empresa, ou seja, ela está no B2B aqui, de empresa para empresa, e ela está no B2C, por exemplo, aqui de empresa para pessoas. Então ela está conseguindo montar um ecossistema de saúde bem interessante. Vamos ver como isso evolui aqui nos próximos 10 anos. E aqui a Raia traz alguns desafios e oportunidades para 2022. E ela separa em alguns pontos, mas se a gente pensar um pouquinho, tudo aqui é digital. Então ela está falando aqui da transformação, infraestrutura tecnológica que ela está passando interna dentro da Raia Drogasil, então migrando sistemas para nuvem, trabalhando com mais ciências de dados, muito parecido com a transformação que os grandes bancos estão fazendo, tá? Ela fala de evoluir para uma cultura digital, ou seja, com foco maior no consumidor, com uso maior de dados para conhecer melhor o consumidor. Ela fala em avançar com a Vitat, e não é só avançar com a Vitat, é avançar com tudo que é naquele terceiro pilar de plataforma de saúde, de geração de conteúdo, de engajamento. Ela fala em fortalecer e escalar o marketplace. Então ela já tem um marketplace bem forte, tá? Com bastante SKUs, mas ela vai focar em aumentar esse marketplace com novas aquisições, trazendo novos produtos para o marketplace dela, novos serviços para o marketplace dela. Ela fala aqui em acelerar a digitalização em relação com consumidores. Isso daqui é um desafio um pouquinho maior, porque o consumidor de farmácia ele tem uma cultura muito bairrista, né, que a gente fala, ou seja, uma cultura de bairro. A gente tem o costume de, por exemplo, ir no mercado e passar numa farmácia e comprar alguma coisa. E fora que quando a gente precisa de um remédio, a gente quer o mais rápido possível. Então a gente não tem a cultura de entrar na internet, comprar um remédio para esperar 1, 2 dias chegar em casa. Então ela vai tentar fortalecer essa relação com o consumidor para melhorar a experiência digital dele, fazendo com que ele tenha um engajamento melhor e as receitas digitais, a penetração digital cresça no ano de 2022. É um desafio maior, mas a Raia Drogasil tem feito isso acima da média do mercado, então a gente tem que confiar que ela vai continuar entregando acima do mercado nos próximos anos. E aqui, para finalizar, a Raia traz um gráfico muito interessante com a geração de valor nos últimos 10 anos, desde a fusão com a Drogasil. Então a gente vê que a empresa triplicou o número de farmácias, saindo de 776 para quase 2.500 farmácias nos últimos 10 anos. Ela aumentou a receita em 5 vezes, saindo de 4,7 bilhões
para 25,6 bilhões de receita bruta anual. Isso coloca a Raia Drogasil como uma das maiores varejistas do Brasil, ou seja, tá lá junto com a Van, junto com a Magazine Luiza, junto com a Americana, junto com a Via Varejo. A Raia Drogasil é uma farmácia que ela conseguiu ser tão grande que ela é comparada com as grandes varejistas. E ela saiu de um EBITDA, né, multiplicou o EBITDA em 7 vezes, saindo de 272 milhões para 1,8 bilhões no ano de 2021. Isso acontece porque o EBITDA dela ajustado é maior do que o crescimento da receita e o crescimento de farmácias. Isso acontece porque a Raia Drogasil tem uma excelência muito grande na expansão de lojas. Por isso que eu falo para vocês que o número mais importante vocês acompanharem na Raia Drogasil é a expansão de lojas. Uma loja da Raia Drogasil fatura muito mais do que a média do mercado, do que a média dos concorrentes dela. E as lojas, né, as lojas da Raia Drogasil também têm uma margem melhor do que as margens das concorrentes dela. Isso faz com que, quando ela abre uma loja, ela tenha uma receita maior por loja. Então ela consegue crescer o EBITDA bem mais do que o crescimento de farmácias. Então o que vai impulsionar o resultado da Raia Drogasil no longo prazo é o crescimento das farmácias. E por último aqui, o que eu queria mostrar para vocês é a performance de longo prazo da empresa, né? A gente vê que muitos investidores focam no curto prazo. A Raia Drogasil teve uma queda aqui de 2020 até o momento, mas se a gente vê a geração de valor da empresa histórica lá desde 2007, o quanto que ela rendeu aqui em relação ao Ibovespa, é muito diferente, é uma diferença muito grande, tá? E o retorno anual médio desde o IPO da empresa, do IPO da Drogasil, foi de 24% ao ano. Se a gente pegar aqui mesmo o retorno anual médio desde a fusão em dezembro de 2021, dezembro de 2011, a gente teve um retorno de 22,3% ao ano. Esse retorno de 22,3% ao ano é muito parecido com o retorno que o Warren Buffett teve histórico, tá? O Warren Buffett teve historicamente um retorno de 22%. Então a Raia Drogasil é uma empresa que teve um retorno histórico muito forte, gerou muito valor, né? Quem tem ações da Raia Drogasil desde o IPO dela, com certeza teve uma multiplicação de capital muito relevante, tá? Qualquer valor que você tivesse investido na Raia Drogasil desde o IPO até hoje, você estaria rico. Então é uma empresa que gerou muito valor no longo prazo, com uma eficiência muito grande. Realmente ela é muito acima das concorrentes dela. Para quem quiser entender mais, eu coloco tudo detalhado no relatório completo. Então, para finalizar esse vídeo, na nossa visão, o resultado do quarto trimestre ele foi um pouquinho impactado pela inflação, mas o resultado anual da Raia Drogasil em 2021 foi muito bom e segue sendo muito bom, e a empresa segue melhorando todo ano. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo para fortalecer a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E por hoje é só, e até o próximo vídeo.